da Bahia pra São Paulo sozinho? Não, com a minha Com família. a família. Com a minha família. É uma história muito louca, velho. Deixa eu falar pra você aqui. Eu acho que não contei pra ninguém isso não, né? Pô, Da minha mãe, não, né? Não, então conta. gostaria de A gente saber. veio pra São Paulo porque... Por isso que eu te falei, lembra que eu falei pra você do vício da bebida? Que eu falei pra vocês? Uhum. O meu pai, ele bebia muito. E aí, como ele bebia muito, ele agredia a minha mãe. Tá entendendo? E nisso, passou um tempo, a gente começou a juntar uma moeda, a minha mãe separou do meu pai. A minha mãe fugiu. Pegou eu e meus irmãos e viemos tentar a vida em São Paulo. A gente passou o maior aperto aqui em São Paulo. Mas a vida é isso. A vida, ela te dá pancada, a vida, ela te ensina. A vida, ela te joga pra cima, te joga pra baixo. Mas se você não estiver preparado pra seguir, a ter um progresso, você não vai seguir. E a minha mãe tomou essa atitude, porque meu pai agredia muito ela através da Foi bebida. muito corajosa. É, sim. Aí... Quantos irmãos que você tem? 6, comigo 6. Sim. Nenhum só não, só eu, tá? Só eu sou queridinho. É. Deu xodó. Isso. Xodó. E aí a minha mãe fugiu. Juntamos dinheiro com os pessoal lá. Na época a gente pegou um busão clandestino e a gente veio. A gente veio para São Paulo, ficamos morando de favor na casa de algumas pessoas, depois de algumas famílias nossas que já aqui estavam. Depois a gente foi morar de aluguel. E aí foi indo. Você era criança ainda? Na época, sim, eu era criança. Eu presenciei meu pai batendo na minha mãe várias vezes, pô. Várias vezes. E os meus irmãos não podiam fazer nada. Porque eles eram os mais novos, entendeu? Imagina, um anão vendo a mãe ser agredida pelo pai. Mas o jogo virou, né? A página virou. Hoje meu pai é de boa, meu pai tem a família dele, lá no Nordeste. A minha mãe não é casada, a minha mãe não tem namorado. Mas a minha mãe vive a vida de boa. Meu pai, a gente se encontrou depois desse tempo que a gente fugiu da Bahia. O Geraldo, ele sabe a gratidão que eu tenho por ele. Ele pra mim é um paizão. Geraldo, você é doido, velho. Eu não tenho... Se eu falar pra você... eu já falei pra ele várias vezes. Se um dia alguém vir falar mal do Geraldo pra mim, a pessoa tem que entender o que é falar mal de alguém. Você precisa entender o que é falar mal de alguém. A gente tem que escutar, observar. Tem muita gente que fala mal dele. Uhum. Eu tô com um cara há quase 10 anos. A gente já passou várias situações junto. Ele já me corrigiu, já falou várias coisas pra mim. Mas uma coisa que eu tive o chapéu pra ele foi quando ele descobriu através da minha esposa, pra me conhecer meu pai. Porque na época eu não conhecia ele, não. Reencontrar ele. Porque ele saiu muito criança. Eu saí muito criança. E eu então pensei, ele não lembrava mais. e eu queria ver eles. Eu queria ver ele ou no cemitério, ou ele vivo. Aí ela, através do Geraldo, decidiu achar meu pai. Fizeram uma investigação na época, conseguiram achar ele no Nordeste, aí trouxeram ele para São Paulo. Quando trouxeram ele para São Paulo, aí teve um encontro, mano. Foi muito louco essa época. Emocionante pra caramba. Cê é doido, mano. Cê é louco. E aí a minha vida começou a mudar, velho. Através disso, porque... Que ano foi isso? 2012, né, Ju? 2012. 2012. Assim que ele entrou Assim que eu entrei na TV. Vocês tinham acabado de começar... Vocês tinham acabado de casar. Isso. Sim. Juntar. Uma coisa que a gente precisa levar na vida, eu costumo dizer que tem gente que fica presa em religião. Eu sou cristão, mas eu não sou um religioso. A gente precisa entender o que é o perdão. Entendeu? Se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de progresso, você tem que decidir perdoar as pessoas. Independente se ela deseja o mal para você ou não. Quantas pessoas desejaram o mal para mim? Onde eu morava na comunidade, a maioria desejou o mal para mim. Falaram que eu nunca ia chegar onde eu cheguei. Falaram que eu não ia ser um cara top. E outras pessoas falaram, não, Marquinhos, você vai ser o cara, velho. Você vai estar na TV. Um dia eu vou ver você na TV. Um dia você vai vir aqui e vai falar o que eu falei para você. Hoje eu tenho o prazer de ir lá, olhar pro cara e falar, você é zica, parceiro. E os outros que falaram que eu não ia chegar, ficaram tudo de braço cruzado olhando para mim, ver o carro que eu chego, ver a vida que eu tenho hoje. Te ver todo dia na TV? Ver todo dia na TV. E essa é a eterna gratidão que eu tenho pelo Geraldo. Uhum. Que é que ele decidiu unir meu pai através dessa homenagem que ele fez. Quebrou o protocolo que tinha. Uma situação da época que era uma falta de perdão. A minha mãe fugiu, tudo uma angústia terrível. E aí meu pai chegou, quebrou tudo. Aí tá todo mundo de boa. Aí é onde a vida começou. Aí é onde a vida começou a seguir. Que tinha um assunto interminado, né? Sim. Quando simplesmente você
desbanda, assim, e nunca mais vê, fica uma coisa interminada que no seu coração Sim. fica... Onde tá meu pai? Será que... Claro, né? claro. Eu quero reencontrá-lo um dia. Então, isso meio que resolveu as coisas, né? Sim. Desatou o nó que tinha entre toda a família. Um nó que tava muito amarrado, né? Muito amarrado. Um nó que tava muito amarrado. Imagina aí você... Eu sei da história porque quando a gente se falou, depois de tudo que aconteceu, ele falou, pô, filho, imagina, meu pai saiu de manhã cedo pra ir trabalhar, né? Todo sábado ele saía. Aí eles, no dia que a gente se encontrou, no dia que a gente voltou a se falar, tudo certinho, ele falou, pô, filho. Aí olhou pra mim e pros meus irmãos e falou, pô, filho, imagina aí, eu voltar do trabalho e olhar assim e falar, cadê meus filhos? Meteram marcha. Fala, e aí o cara fica desesperado, entendeu? E depois de 12, 13 anos que se encontraram. Muito tempo, hein? Muito Desculpa aí. tempo. E ele ficou, tipo, perdeu muito, sabe? Ele, pra se reencontrar o pai dele, demorou muito. Então, assim, ele ficou sozinho, perdido. Eu fui criado sem pai, né, mano? Mas, graças a vida Deus, a vida tudo, é isso, né? eu acho que tudo tem um propósito. A vida é isso. Tudo tem um propósito. E depois que ele reencontrou o pai dele, ele se encontrou na vida. E é onde as coisas começaram a acontecer. Sim. E na verdade, esse propósito aí acabou servindo pros dois, né? Foi um sofrimento pra você, foi um sofrimento pro seu pai, mas ao mesmo tempo te trouxe até aqui, onde você tá hoje. Talvez se você tivesse continuado lá, Sim. talvez você não tivesse a vida que você tem hoje. E pra ele foi um aprendizado também, porque ele levava uma vida que não era legal, fazia coisas que não eram legais, e de Sim. repente aquele choque pra ele foi um acordar que talvez ele não tivesse também. Então, Isso. assim, de repente essa dor que eu tenho certeza que foi muito grande, mas precisou acontecer naquele momento pro crescimento individual de cada um e vocês se encontrarem quando já tivesse todo mundo bem. Maduro, Mais né? maduro. Lapidou aqui, lapidou ali, todo mundo se encontrou e foi melhor pra todo mundo assim, e que bom. E tá tudo certo. Tudo acontece E como hoje, tem que e ser, hoje, né? hoje ele não bebe. Hoje ele é um novo homem. Ele Tem a família dele, com- tem os outros irmãos meus lá, tudo de boa. não bebe mais. Não Aí- bebe. A gente nunca vai saber o quanto disso é resultado do sofrimento que ele passou. A gente Sim. nunca vai saber. É. Né? É. Talvez se ele não tivesse levado esse choque que você falou, que ele falou, pô, filho, imagina eu chegando e não encontrando ninguém. Talvez se ele não tivesse levado esse choque, ele não valorizasse tanto a família que ele tem hoje. É isso. Sim. Né? E ele fala, quando ele encontrou minha mãe, ele falou, pô, me arrependo do que eu fiz com você, velho. Ele falando pra ela. E olhando pra mim e pros meus irmãos. Falou, eu arrependo do que eu fiz com a mãe de vocês. Não era pra mim ter feito isso. Mas é assim, né? Se você tem um esposo, ou vice-versa, você tem uma vida de independência, irmão, você tem que se tratar. Porque se você não se tratar, a família sofre. É. É algo que você fala, pô, caramba, velho, se você não olhar alguém pra ajudar, irmão, todo Acaba com tudo. mundo vai sofrer. E aí, como eu te falei, essa dependência que eu tinha foi baseada nisso, porque na época, quando meu pai bebia, eu bebia um pouquinho da bebida dele. Ele deixava sempre um pouquinho lá. Aí eu ia lá, pegava e bebia. Eu ia lá, pegava e bebia toda vez. Quando Aí, você ainda era criança. isso. Aí na época, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, nessa época aí, começou a entrar um dinheiro pra mim, eu bebia muito uísque. Eu era viciado no uísque, muito uísque eu bebia. Muito forte. Eu bebia 2 garrafas de uísque. 2 garrafas de uísque. Tem gente que fala assim, pô, a vodka é forte. É forte, concordo que a vodka é forte. Gente, eu não bebo mais hoje não, tá? Por favor, aí alguém tá falando e vai pensar que eu tô bebendo. A vodka é forte. Mas você tomar 2 garrafas de uísque na sequência, irmão, é o dobro. E eu ficava ruim. Ruim. Você já teve que ir pro hospital, algo assim, passou mal, muito Não, forte? pro hospital não, mas já fiquei uns dias ruim. ruim. Ressaca braba. O quê? Nem bodo dava certo. Nossa. E aí, na época, quando ela me conheceu, ela já sabia que eu tinha essa pegada de bebida. Eu gostava de treinar, mas aí já tava quase finalizando. Ela falou, vou parar de beber, pô. Aí eu parei de beber, só que a gente ia no shopping e tomava aquele negócio lá, né? Torre de... Quando eu vim pra cá, eu ia pra balada lá também. Então a gente se encontrou e eu tinha uma mentalidade que eu tinha que ter a minha vida igual eu tinha antes. Falei, não, eu quero ir pra balada, eu quero sair, eu não casei pra ficar parada e tal. E a gente saía. Então a gente bebia muito. Então assim, eu bebia uísque, eu bebia cerveja e a gente perdia o controle.
Era terrível. A gente perdia o controle até, tipo assim, das pessoas ter que levar a gente para casa, um carregar o outro. Então, chegou um dia que ele bebeu tanto numa balada que ele começou a quebrar a garrafa. E eu era uma pessoa muito ciumenta, né? E Até hoje. Até hoje. A Ju ciumenta, eu não sou imagina. ciumenta, eu sou cuidadosa. Até hoje. Ela não, ela nem liga, né? Eu Não, ligo. ela é de boa. Eu ela é não- Eu tranquila. já vi ela brava algumas vezes. Eu sou cuidadosa. É isso aí. Então, eu era A Ju possessiva. andando assim. Marcos. Não, hoje eu posso... Tá bom, eu sou ciumenta, mas eu sou mais tranquila hoje. É. Hoje eu finjo demência quando eu vejo algumas coisas assim. Fica reclamando sozinha, É, né? eu fico na minha, porque eu tive que aprender nessa nova vida nossa pública, então eu tive que aprender a lidar com muitas situações. Mas antigamente não tinha vida pública, então eu era muito braba mesmo. Sim. Então, na balada, eu era muito, muito, ultra mega power braba. E ele era muito conhecido nas baladas que Davam ele ia. em cima dele? Deixa quieto isso. Então, aí chegou um tempo que eu falei pra ele assim, É por olha... causa da época que eu falei pra você. O cara dançava polidense e o cara era o único cara no Brasil que fazia isso, entendeu? E ele era, tipo, trincado, Eu ele era era- bombado. Ele se era achava o único anão gostosão da face da terra.